Gente, sejam muito bem-vindos ao novo projeto do Instituto Ana Malheiros, o nosso podcast destinado a trabalhar com assuntos sobre neurodesenvolvimento, neurociências, autismo, TDAH, paralisia cerebral e outras deficiências. Hoje, para inaugurar o nosso espaço, eu tenho a honra de apresentar a nossa médica maravilhosa, neurologista Letícia Nogueira. Letícia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana. É um prazer, uma honra estar aqui com você, inaugurar esse projeto tão legal, tão interessante, que acho que vai trazer bastante informação, bastante conteúdo muito bom para os nossos pacientes, para as nossas famílias. Com certeza. Você sabe que o projeto do podcast ele já é de antes de 2023. Estava no papel, foi muito sonhado, foi muito pensado, mas ele só conseguiu vir hoje para a nossa realidade em 2025. Então, estou muito, muito, muito feliz que a gente consiga, já que nós começamos a nossa parceria no ano passado, Sim, né? Claro. Que a gente consiga inaugurar esse espaço, então, com você, com a doutora Letícia, que veio trazer, assim, tanto carinho, tanto apoio, né? E vamos dizer assim, um colo, um olhar diferenciado para as nossas famílias do Instituto. Muito obrigada, está sendo maravilhoso essa parceria com vocês. Amém, amém. Lê, bom, as famílias em si e os profissionais da área da saúde e da educação, apesar de nós termos aí uma enxurrada, né, de informações, muita informação, né, sobre autismo, sobre transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. Eu ainda percebo, e acredito que você também, ainda muitas dúvidas em relação ao diagnóstico, em relação ao tratamento, em relação às terapias, em relação a como tudo isso se decorre. E aí, por isso, hoje a gente veio iniciar essa conversa, mas ela é uma conversa que com certeza vai dar bastante pano para manga. Então, estaremos aqui hoje durante 2 horinhas juntas para poder sanar pelo menos algumas dúvidas, levar informação de qualidade para as famílias, que é extremamente importante, e poder contribuir aí com profissionais da área da educação e da saúde, certo? Com certeza. Acho que é bem o que você falou, né? Hoje em dia a gente tem que buscar muito a origem da informação, a qualidade da informação, né? A gente tem muito acesso, mas nem sempre as informações são de qualidade. Então, acho que esse projeto do podcast traz muito isso também, né? Vir profissionais aqui voltados justamente para passar informação, para simplificar também, né, a informação, para chegar nas famílias, nos pacientes de uma forma simples, porém boa, né? Com conteúdo de qualidade. Qualidade e com facilidade de entendimento. Exato. Que é muito importante. Né? Com certeza. Lê, eu quero começar assim, só para dizer que eu sou uma pessoa que eu saí da pedagogia, mas a pedagogia não saiu de mim. Então, ótimo. Eu gosto de ter tudo muito organizadinho. Adoro. Para a gente começar, Lê, por que Letícia médica neurologista? Para as nossas famílias também entenderem, até porque a Letícia hoje faz parte do Instituto Ana Malheiros, por que médica neurologista? E por que autismo, a tua especialidade hoje, a área do autismo? Como que surgiu isso? De onde veio? Se isso sempre foi algo teu, se você realmente foi acompanhando e esse desejo foi crescendo, como é que foi? Ótimo. Então, vou falar um pouquinho da minha trajetória, né, Ana, para poder responder a tua pergunta. Então, eu sou médica, né? Eu me formei no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sou, na verdade, paulista, né, do interior de São Paulo, mas fiz a minha formação na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde eu me formei médica. Desde a faculdade, eu já me interessava muito pela área de neurologia. É uma área muito interessante, assim. Então, de fato, eu ficava fascinada, né, pelo cérebro, memória, os mistérios, né, que tinham em torno, assim, de algumas doenças neurológicas. Queria saber mais, compreender mais. Então, desde o início já foi uma opção ir para a área de neurologia. Claro que ao longo da faculdade a gente vai conhecendo outras áreas, fazendo estágios, enfim, mas essa paixão permaneceu até o final. Eu fui para a residência de neurologia na PUC, no Hospital São Lucas, ali em Porto Alegre também. E durante ali a formação, dentre outras áreas, eu comecei a me apaixonar muito pelo neurodesenvolvimento, né? Comecei a, enfim, atender pacientes no ambulatório, no hospital. E comecei a perceber
o quão rico era essa área e como a gente podia realmente ajudar as pessoas, né, dentro dessa área da neurologia. Quando eu me mudei para Florianópolis e iniciei no consultório, essa demanda começou a crescer de uma forma natural. Muitas pessoas vinham e perguntavam se eu atendia, dentre outras questões, autismo, TDAH. E eu comecei, então, a me interessar ainda mais e a buscar alguns cursos específicos nisso. Foi onde eu fiz a minha pós-graduação em autismo, outras certificações, outras especializações em transtornos do neurodesenvolvimento. E eu via que são questões, né, o autismo, TDAH, outras questões do neurodesenvolvimento, que durante muito tempo não tiveram um olhar da maneira como a gente tem hoje, né? Pelos profissionais médicos, não se entendia muito, né? Do que era o autismo, o que era o TDAH. Então, existia muita desinformação, às vezes tratado até de uma forma pejorativa, né? Verdade. Então, eu comecei a perceber o quanto que a gente, né, estudando e fazendo esse atendimento, a gente poderia realmente ajudar as pessoas a se entender melhor, né? As pessoas a ter um desenvolvimento melhor, tanto crianças ou adultos também, que hoje em dia estão se descobrindo, né? Exato. Neurodivergentes. Então, eu fui me apaixonando por essa área e hoje é um dos meus focos principais. Que maravilha. Então, Lê, essa é uma questão muito importante que você traz sobre os pais que hoje, junto ao diagnóstico dos seus filhos, das suas crianças, também descobrem o próprio diagnóstico. Nós temos na clínica hoje muitas famílias, né, que foram buscar pelo diagnóstico dos filhos e os próprios pais, o pai, a mãe, se descobriu autista em função do diagnóstico da sua criança. E aí eu até coloco isso para você, assim, que como profissional da área da educação por muitos anos que fui e depois migrei para a área da saúde, o quanto é difícil, e ainda é difícil, né? Embora hoje a gente tenha muita informação, embora hoje as redes sociais, o Google aí esteja aí para contribuir e às vezes atrapalhar um pouco, né? Sim. Então, ainda há muita desinformação. Há muitas pessoas que vão para as redes sociais e trazem informações incorretas e acabam prejudicando muitas famílias. Então, o quanto é importante que as famílias, que os pais, as mães tenham acompanhamento de profissionais qualificados, tenham acompanhamento de um médico qualificado, né? Alguém que realmente os receba, que escute a sua queixa, a sua demanda, né? Com carinho, que escute com respeito, porque não é fácil receber o diagnóstico de autismo. Qualquer diagnóstico, exato, né? Exato. Menos ainda, eu acho que a gente dizer, olha, existe o diagnóstico da criança, mas também existe o diagnóstico do pai ou da mãe. Sim. Você já teve casos de fazer o diagnóstico da criança e dos pais, de um dos pais? Sim, isso tem sido realmente uma questão frequente, porque muitas famílias, às vezes os pais ou primos, já aconteceu até avós, eles começam a se identificar, né, a partir do diagnóstico do filho, daquela criança, a perceber, né, sinais e sintomas que eles mesmos também possuíam, né, na sua infância, ao longo da sua vida, que trouxeram muitas vezes prejuízos, né, sofrimento, às vezes durante o desenvolvimento. Porém, quando eram crianças, não existia, né, esse mesmo cuidado, não se existe essa possibilidade da gente fazer o diagnóstico. Então, a partir, né, do diagnóstico dos filhos, as pessoas têm se entendido melhor e ido buscar, né, esse atendimento especializado. É por isso que é tão importante ser realmente uma equipe, né, uma equipe especializada, uma equipe que esteja preparada para acolher, para entender essas pessoas, porque a partir disso a gente consegue fazer um diagnóstico mais assertivo e melhorar a qualidade de vida. Eu falo, né, às vezes vem essa questão dos pais. Sempre é tempo da gente melhorar alguma coisa. Sempre é tempo da gente acrescentar, né, qualidade de vida. É claro que a gente foca muito no diagnóstico precoce, porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse recurso. E quanto antes a gente começa as intervenções, melhores são os nossos resultados a longo prazo, né? A gente consegue evitar que aquela criança, por exemplo, passe por uma série de dificuldades que dali a pouco aquele pai ou aquela mãe tiveram que passar porque não conseguiram o diagnóstico na infância. Mas mesmo no adulto, a gente consegue sim melhorar, iniciar terapia, quando for o caso, iniciar a medicação, para ajudar, né, enfim, tratar aqueles sintomas eventuais do autismo, do TDAH, que sejam prejudiciais em algum ponto, né? Perfeito.
Lê, assim, hoje existe, como eu estava falando, existe muita informação. Sim. Muitas pessoas estão nas redes sociais dizendo assim, o autismo é isso, o autismo é aquilo, o autismo acontece isso no autismo, existem as comorbidades X, Y. A médica Letícia, neurologista, o que pode trazer para a gente o que é o autismo? Acho isso bem importante, né, Ana, para a gente começar. Acho que um ponto que é importante a gente entender é que o autismo não é uma doença, né? Porque quando a gente pensa em uma doença, vou ter um remédio específico ou vou ter uma cura. Não, o autismo, na verdade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, ele é uma condição do indivíduo. A gente sabe, então, que o cérebro se desenvolve de uma maneira um pouco diferente, vamos dizer assim. Isso acaba levando a algumas características. Então, quando a gente fala de autismo, a gente entende que o indivíduo vai ter, né, características relacionadas a dificuldades de comunicação, dificuldades de interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento e questões sensoriais, né? Isso são, assim, de maneira básica, as principais características. Depois a gente pode até se aprofundar um pouquinho mais em cada uma. Mas é importante também entender que o autismo é um espectro. Então, essas características, apesar de presentes, elas vão estar presentes de maneira diferente em cada indivíduo, né? A gente fala assim, cada autista é único, cada pessoa com autismo é único, né? Porque essas características se manifestam de uma maneira muito singular. Porém, o diagnóstico ele é muito importante, porque ele facilita, né, a compreensão e ele facilita o tratamento. Porque, apesar de não ser uma doença, o autismo, essas características, elas podem trazer prejuízos na qualidade de vida da pessoa, no desenvolvimento da criança, em questões sociais. Então, a gente acaba tratando justamente aquelas características que podem justamente atrapalhar o indivíduo. Você diz assim, o autismo não é doença, sim, nós sabemos, mas o quanto isso é importante para as famílias que estão diante de um diagnóstico e para aquelas pessoas que não têm tanto contato com pessoas com transtorno de neurodesenvolvimento. Bem didático, Lê, qual é a diferença entre transtorno, síndrome e doença? O que a gente pode explicar para as famílias? O meu filho tem a doença do autismo. Não, o autismo é um transtorno. O meu filho tem a síndrome do autismo. Não, o autismo é um transtorno. Qual é a diferença entre o diagnóstico de um transtorno, o que seria um transtorno, o que seria uma doença e o que seria uma síndrome? Sim, o transtorno, né, Ana? Então, a gente entende que essa condição, né, do indivíduo, a gente não está falando de uma doença, de alguma coisa que está errado, vamos dizer assim, né? Que eu precise curar ou que eu vou ter... É claro, eu também gosto de falar que, apesar de ser um transtorno e não ser uma doença, ele acaba trazendo, sim, prejuízos, né? Sim. Em alguns pontos. Mas nem tudo dentro do autismo vai precisar ser tratado, nem todas as características do autismo vão ser ruins. Aquilo é uma condição da pessoa, né? Ela já nasce com aquilo, ela não vai deixar em nenhum momento de ser autista, né? De ter o autismo. Então, o que a gente precisa é trabalhar aqueles pontos que trazem prejuízo, que atrapalham o desenvolvimento, né? Quando a gente está falando de uma doença, então a gente tem uma origem ali orgânica, patológica, né, que a gente precise tratar de forma específica, né? Muitas vezes a gente vai ter uma medicação, a gente vai buscar a cura, ou quando não houver a cura, a gente vai buscar o controle daquela doença, né? E que pode ser adquirida ao longo da vida. Exatamente. Eu posso, adquirir uma doença, eu posso me tornar uma pessoa doente em determinado aspecto. Sim, a maioria das doenças, né, são adquiridas. Existem, sim, doenças congênitas, né? Mas, realmente, a maioria das doenças a gente vai ir adquirindo ao longo da vida, certo? E as síndromes, a gente tem, na verdade, elementos maiores, né? Pode ter, por exemplo, uma síndrome genética, né? Em que a gente tem uma causa também bem estabelecida, né? Para aquela questão. Nem sempre também a gente vai... Né? Síndromes, na maioria das vezes, também não tem cura. A gente consegue um controle.
Mas a gente encontra uma causa bem estabelecida, né? Enquanto que no transtorno, por exemplo, do autismo, a gente entende que na maioria das vezes a gente tem sim uma base genética, né, por trás, mas a gente não tem um gene único associado, certo? São vários genes que podem estar envolvidos. A gente entende também que existem gatilhos ambientais, às vezes, né, envolvidos. Então, é o que a gente chama de epigenética, né? Um conjunto entre fatores genéticos e eventuais questões ambientais também, que acabam levando aquele indivíduo a ter mais predisposição de desenvolver o transtorno do espectro autista, né? De nascer, no caso, com o transtorno do espectro autista. Perfeito. Então, eu posso dizer, né, para as famílias, a gente pode falar no sentido de: Ana, meu filho virou autista aos 2 anos. Ele começou a ter autismo aos 3 anos. Até os 3 anos ele não tinha autismo. Depois dos 3 anos ele desenvolveu autismo. Como é que eu vou explicar para essas famílias e para os profissionais também de área da saúde e da educação que... E aí eu, né, acredito que você tem uma explicação maravilhosa também, pautada, né, em neurociências, a gente, né, com o estudo do cérebro maravilhoso do ser humano. O autismo, ele é um transtorno genético, né? Estudos, né, relatam que o autismo é um transtorno genético. A criança nasce autista, mas ela vai começar a apresentar características aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade, ou as características eram tão sutis e imperceptíveis, mas sempre estiveram ali, não são observáveis. Como é que a gente consegue explicar para esta família, para esses profissionais que ainda acreditam que o autismo surge do nada, ou ainda, né, nós temos hoje estudos falando sobre o autismo digital, o autismo causado por telas, né, que é algo a ser investigado, mas que ainda tem muito chão pela frente para a gente discorrer. Como é que eu vou colocar para essa família esta questão? Sim, isso já teve essa visão, né, de que, enfim, o autismo eventualmente poderia ser adquirido, né? A gente sabe que já teve um estudo que até foi completamente desmentido, mas que poderia ser adquirido por vacina, por exemplo. Então, ainda existe, né? Existem alguns mitos. Muitas crenças ainda, crenças sobre isso. Mas, de fato, Ana, o autismo é uma condição que o indivíduo nasce, né? O indivíduo nasce com o transtorno do espectro autista. Porém, de fato, em crianças muito pequenas, às vezes esses sinais são mais difíceis de serem identificados, principalmente pelas famílias, né? É claro que hoje a gente preza muito, principalmente os profissionais que trabalham com crianças, né? Pediatra, médico de família, neuropediatras, que já saibam identificar, porque quanto mais precoce a gente conseguir identificar os sinais, os sintomas e fazer o diagnóstico, mais cedo a gente vai começar as intervenções e, consequentemente, melhores vão ser os resultados. Porém, como é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele vai realmente se tornando mais evidente conforme a criança vai crescendo. Então, essa idade ali, né, que você comentou, 2 a 3 anos... normalmente é onde a gente fica mais evidente as questões, por exemplo, de comunicação, de interação social, que são, né, que a gente estava falando antes, bases ali, critérios diagnósticos. Então, a gente entende, por exemplo, que com 1 ano a criança começa a falar ali as primeiras palavrinhas, né? Com 2 anos, a criança já tem repertório, né? Já tem vocabulário, já forma frases, né? Pequenas, mas enfim, a gente fica mais evidente nessa fase quando há, por exemplo, um atraso de fala, uma criança que está com a comunicação muito comprometida. Que normalmente chega por isso, né? É o primeiro sinal que a família traz pra gente. Aí ele tem 2 anos e meio, 3 anos e ainda não fala. Não fala ou fala muito pouco. Isso. Exatamente. Também a questão da interação, porque normalmente é a fase que a criança começa a ir para uma creche ou interagir mais, né, em parquinho. E eventualmente pode ser uma criança que não se interessa tanto por outras crianças, que brinca mais sozinha, ou começa a brincar de maneira desfuncional com os próprios brinquedos. Vou dar um exemplo. A criança sempre enfileira os brinquedinhos ao invés, né, de brincar, ou fica girando a rodinha do carrinho ao invés de fato brincar com aquele carrinho. Então, são alguns exemplos que aí vão ficando mais evidentes para a família. Ou mesmo na parte motora, né, a criança que caminha e começa a ter movimentos muito repetitivos, ou caminhar na ponta dos pés.
Mas isso não quer dizer que o autismo não estava ali antes, só realmente ele não se manifestava de forma tão intensa. Mas a gente tem estudos e relatos que mesmo em bebês, né, a gente já tem algumas características. Eventualmente, por exemplo, bebês que na hora de mamar, né, não fazem bom contato visual, né, junto com a mãe. Perfeito. Ou aqueles bebês, né, que depois que a gente começa a ter ali o sorriso, não sorriem de volta, né, ou não interagem tanto. Ou são bebês, né, eventualmente muito irritados, que podem ter uma questão sensorial associada, né. Então, é claro, pode ser que nesse momento a gente ainda não consiga fechar critério para o diagnóstico. Mas desde cedo a gente pode começar um acompanhamento, né? E aí sim fazer o diagnóstico quando for possível. Eu gosto muito, Lê, de conversar com os pais, principalmente daqueles que chegam com os bebezinhos, né? Sim. E já percebem alguma diferença no desenvolvimento, principalmente aqueles que já tiveram filho antes. Facilita bastante, Exato. né? Quando existe esse tipo de comparação. Eu tive meu primeiro filho e, com tal idade ele já fazia tal coisa. E agora o fulaninho não faz. Então, eu gosto muito de colocar para os pais, em relação ao transtorno, que transtorno é aquilo que transborda. Então, assim, eu tenho características, por exemplo, a criança irritadiça, mas é muito irritadiça. Sim. O bebezinho que chora, mas ele chora demasiadamente. Sim. Chora de forma exacerbada, é um choro que você não entende, é um choro, né, de desconforto exacerbado. Ou é aquela criança extremamente quieta, que não emite nenhum som, que não faz o contato visual. Ou seja, nós temos características que você observa que talvez não sejam características esperadas para o desenvolvimento. Sim. E se elas forem exacerbadas demais, é bom você ter cuidado. Então, o transtorno é aquilo que transborda, aquilo que vai além daquilo que está dentro de uma normalidade no desenvolvimento, um desenvolvimento típico, Perfeito. esperado para a criança. E aí, quando coloco essas características, os pais vêm trazendo coisas, né, situações do dia a dia, a gente vai conseguindo pontuar, então, aquilo que não está esperado para o desenvolvimento infantil. Claro. Né? Ele chora demais o tempo todo, ele não quer de jeito nenhum entrar embaixo do chuveiro, qualquer barulho que aconteça, seja do liquidificador, do ar-condicionado, do aspirador de pó, grita muito. É claro que nós sabemos que tem pessoas que se incomodam, crianças que se incomodam, mas quando transborda, quando está exacerbado, precisa ligar o alerta. Exatamente. Né? E buscar ajuda. Merece uma investigação, né? Um cuidado. Porque é isso, né, Ana? Nenhuma característica isolada vai fechar diagnóstico, Exato. né? Todo mundo pode ter características, por exemplo, dentro do transtorno do espectro autista. Isso não quer dizer que a pessoa, de fato, tenha transtorno do espectro autista. Mas a gente acompanhar os marcos do neurodesenvolvimento, a gente perceber, que nem você falou, quando aquela característica já está causando algum sofrimento, né, para aquela criança, ou naquele contexto familiar, quando aquilo está atrapalhando o desenvolvimento, é muito importante. Eu falo muito em consultório, né? A gente ainda tinha aqueles mitos, né? De, cada criança tem o seu tempo. Ainda tem. Ainda tem, Ainda né? existe, Ainda tem bastante. Por exemplo, menino é mais devagar, né? Mas o pai falou com 5, 6 anos, Sim. né? Mas não quer dizer, assim, na verdade... Hoje a gente entende que não, que existe, né, os marcos do desenvolvimento, cada etapa da criança, ela precisa atender determinadas características. Se aquilo não acontece, precisa, que nem você comentou, acender um sinal de alarme para a gente investigar. Nem sempre vai ter um diagnóstico ou nem sempre vai ser autismo, mas independente do que seja, a gente consegue auxiliar aquele desenvolvimento, né? Consegue fazer com que a criança, enfim, tenha o melhor desenvolvimento possível. Agora, se não acompanha, quando vê, né, aquilo pode trazer consequências, até sequelas a longo prazo, né? Exato.
E olha a importância, né, da gente colocar essa situação. Cada criança tem seu tempo. Isso ainda é muito comum, Lê. É muito, muito, muito comum. A gente ouve bastante. Sabe? Exato. Eu recebo muitas famílias de crianças que chegam na clínica com 5, 6 anos, né, com um atraso muito grande no desenvolvimento e que vieram com a fala de: mas nós levamos em fulano e aí disse que era para esperar porque estava no tempo dele, né? Ou, a minha sogra disse que o meu esposo, o pai dele, falou com 5 anos, foi andar com 3 anos. Ou seja, claro que cada criança tem o seu tempo, mas dentro de uma janela de desenvolvimento. Exato. Ou seja, dentro do neurodesenvolvimento, das etapas do neurodesenvolvimento, eu tenho um período para essa criança iniciar a andar. A criança precisa andar até tal idade. Passou daquela idade, é necessário que você ligue o alerta. Claro. É necessário que você busque ajuda, orientação, uma consulta médica. Vamos pegar, né, a minha área, que é a área do movimento, que eu sou apaixonada. Sim. Fazer uma consulta com um fisioterapeuta, né, buscar pelo pediatra, dizer: olha, ele está com 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses e ainda não anda, né? Então, nós temos ali um limite dessa janela, desse tempo que cada criança tem. Passou desse tempo, é necessário que eu busque ajuda. Claro. Para que essa criança não venha ter prejuízos lá na frente. Então, como você colocou, aos 2, 3 aninhos, a criança já tem um repertório maior de fala, começa a falar as primeiras palavrinhas, primeiras frases. E aí, se a criança não tem esse estímulo inicial com esses 2, 3 aninhos, lá na frente, na idade escolar, na pré-escola, na hora de aprender a ler e escrever, vem prejuízos muito maiores. Com certeza. A gente tem que estar muito atento a isso. E aí eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo... É o bicho de 7 cabeças de todo mundo. Poda neural. A poda neural. Quando a gente começa a falar sobre poda neural, e eu vou explicar para as famílias sobre a poda neural, então assim fica algo muito subjetivo, fica algo que não é palpável para eles, sabe? Então, Ana, meu filho até 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, falava mamãe, papai, ele apontava, ele sorria, ele fazia contato visual, ele já brincava com outras crianças e, de repente, ele parou de fazer tudo isso. Agora, aos 2 anos e meio, ele já não faz mais nada, não fala mais nenhuma palavrinha, ele já não faz mais o contato visual. Então, quando que eu posso colocar para a família e de que forma? Uma forma bem didática, bem tranquila de se explicar sobre a poda neural e a interferência nas características do autismo. Ana, isso realmente é um fenômeno que pode acontecer, né? Mas toda vez que a gente tem essa questão de uma regressão, né? Então, por exemplo, a criança, ela tinha o desenvolvimento ali de determinadas características, ou na fala já estava bem desenvolvida, e de repente houve uma parada, né, de progressão ou uma regressão. Isso é um sinal de alarme e é algo que a gente precisa buscar, porque no autismo é mais comum a gente ter esse fenômeno de regressão, de parada, de progressão, e isso, que nem a gente estava comentando, às vezes é uma criança que num primeiro momento não chamava tanto atenção para um transtorno de desenvolvimento, mas a partir desse momento, a partir da poda neural e a partir dessa regressão, a gente começa a perceber outras questões e aí merece uma investigação mais detalhada, né? Sim. Há algum tempo, eu trabalho com autismo desde 2011, né? Então, em 2011, principalmente aqui em Santa Catarina, né? O autismo ainda era pouquíssimo falado. Sim. Muito pouco falado. De uns 5, 6 anos para cá, houve realmente uma enxurrada de diagnósticos, né? E algumas pessoas se questionam, assim, poxa, realmente há um aumento de casos de autismo? Realmente agora existem mais pessoas autistas? O que acontece? Qual é o fenômeno, né, para nós termos hoje tantos diagnósticos, tantas pessoas diagnosticadas, crianças e adultos, em relação ao autismo, e por que isso não tinha tanto no passado? Hoje, inclusive, eu vi uma reportagem
um vídeo bem interessante que trazia 2 meninos lá na Inglaterra, autistas na década de 70. E aí não se tinha o nome de autismo ainda, mas tinha-se as características, década de 60, 60, tinha-se as características muito marcantes. E aí um deles, na fala, né, do locutor, ele diz assim, fulaninho é menos autista que fulaninho. Sabe? Sim, as comparações. Exato. Esse é mais autista, esse é menos autista. Hoje ainda existem alguns comentários, assim, depois a gente vai falar sobre isso. Mas o porquê desse aumento, se é que existiu esse aumento, como que você vê isso, e você que acompanha na área médica, né? Como está a questão do diagnóstico hoje? O médico está mais preparado? Existe realmente um aumento? O que aconteceu para que esse fenômeno de crescimento de casos de autismo tenha acontecido vamos dizer, de menos de uma década para cá? Sim. De fato, Ana, existe um aumento do número de diagnósticos, né? Isso a gente vê pelos estudos, né? Por exemplo, hoje alguns estudos falam de uma prevalência de 1 para 30, 1 para 36, né? Crianças sendo diagnosticadas. Então, de fato, a gente faz mais diagnósticos. Agora, é claro que isso tem alguns motivos, né? O principal motivo para isso é que antigamente, né, quando a gente fala de antigamente, que nem você comentou, poucos anos atrás, não tínhamos os mesmos recursos diagnósticos que a gente tem hoje. Então, era muito mais difícil da gente conseguir identificar quem eram os indivíduos, né, com autismo, porque realmente não se tinham os critérios que a gente tem hoje, né? Pra gente, na verdade, o autismo, ele era subdividido em várias outras, né, categorias ali, e acabava, né, sendo denominado autismo aquelas pessoas, muitas vezes, que tinham alguma deficiência intelectual, alguma síndrome. Então, casos, né, mais leves, entre aspas, mais sutis, mais brandos, não entravam dentro dessa questão. Então, conforme a medicina foi evoluindo, a gente foi entendendo melhor, né, o que era o transtorno do espectro autista, quais eram as suas características, a gente conseguiu ampliar um pouco mais esses critérios e enquadrar mais pessoas dentro desse diagnóstico, né? Então, isso é um ponto. Os próprios profissionais, né, profissionais de saúde, profissionais de escola, a sociedade em geral está realmente também muito mais atenta para isso e buscando muito mais também esse atendimento. Então, eu falo, assim, às vezes eu costumo comentar com os pacientes, assim, todo mundo se lembra, né, às vezes vai falar com os pais, com os avós, de conviver com algumas pessoas que tinham características ali, que tinham algumas dificuldades, né? Pessoas que tiveram dificuldades de comunicação, né? Atrasos de fala escolares, dificuldades de interação. Só que essas pessoas não eram diagnosticadas. E pior ainda, muitas vezes sofriam, né, bullying. Sim. Ou, enfim, não terminavam a escola, né? Eram colocadas, né, de lado dentro da sociedade. Porque não tinham o olhar que a gente tem hoje, né? De fazer um diagnóstico, de começar as intervenções. Então, tudo isso contribuiu, né? Para que a gente tenha realmente hoje muito mais diagnósticos do que antigamente. Perfeito. Eu posso dizer que a raiz do autismo e o autismo em si, né? Ele é um transtorno social. Né? Ele está ligado ao comportamento social. Sim. A base dele é social, comportamental social. E aquilo que vem além, que a gente chama de comorbidades, precisa ter uma atenção redobrada dos profissionais de saúde também. Correto? Vamos pensar, sim, como você disse ali, o autismo. Antigamente, a pessoa autista era a pessoa que apresentava deficiência intelectual, ou seja, quando nós tivemos assim um pouco mais de conhecimento a respeito do autismo e que eram feitos diagnósticos de pessoas que não apresentavam deficiência intelectual, não tinham comprometimento cognitivo evidente, as pessoas não acreditavam no diagnóstico, né? Sim. Porque o autista é aquele que tem a deficiência intelectual, é aquele que tem uma incapacidade, vamos dizer assim, de ter autonomia, que precisa muito do outro, do suporte,
suporte. Então, vieram os níveis, né? Sim. Opa, temos aí, antigamente chamava de leve, moderado e severo. Que bom que caiu. Aí fomos para o nível 1, nível 2, nível 3, que também não ajudou muito, né? Porque entende-se que se é nível 1, não precisa de suporte, não precisa de terapia, não precisa de recursos. E muitas vezes a pessoa com autismo nível 1 apresenta muito mais problemas sociais, de comunicação, que a pessoa com autismo nível 2, né? Problemas de questões comportamentais relacionais, depressão, ansiedade. Então, nós temos aí uma variabilidade muito grande, uma complexidade muito grande, certo? Com certeza. Vamos colocar assim, Lê, dentro de hoje, como nós temos nível 1, nível 2, nível 3 de autismo, quais seriam as principais características dentro desses níveis? A gente espera que agora, né, o DSM-5 aí reformulado, vamos dizer assim, né? A gente tenha um olhar um pouco mais específico. Não sabemos se isso vai ajudar ou se vai atrapalhar. Mas dentro dessa divisão que nós temos hoje, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, quais as características mais expressivas em que as famílias precisam ficar atentas, os profissionais da área da saúde, profissionais da educação, para que consigam acompanhar e encaminhar as crianças para uma intervenção precoce efetiva? Sim, realmente, Ana, eu concordo contigo, né? Essa maneira como a gente divide em 3 níveis, ela acaba tendo algumas dificuldades, até porque, que nem a gente falou antes, é um espectro, né? Sim. Então, 3 níveis acaba sendo pouco para a gente conseguir, né, de fato, entender a magnitude, né, a complexidade que a gente tem por trás do transtorno e do ser humano. Exatamente. Você acaba colocando em 3 caixinhas, né? Sim. Ou tá aqui, ou tá aqui, ou tá aqui. Não sobra mais nada pra você. E eu vejo que isso gera, às vezes, muita preocupação, muita ansiedade até das famílias, né? Exato. Ai, qual o nível de suporte do meu filho? E é claro que existe uma importância em relação a isso, a gente vai falar, mas eu falo para os pais, isso não é o principal, né? No sentido que a pessoa que é nível 1, que é nível 2, ou às vezes mesmo nível 3, não quer dizer necessariamente que ela vai ficar naquele nível para sempre. Não é uma coisa fechada que nem né? A gente fecha o diagnóstico do autismo. Agora, o diagnóstico do nível é algo variável. Inclusive, depende muito dessa questão do quanto a pessoa está recebendo de terapias, de intervenções. E o nível, teoricamente, ele nos ajuda, né? A vantagem dele é a gente conseguir pensar, direcionar melhor o quanto de suporte que aquela pessoa de fato vai precisar, né? Então, teoricamente, a gente entenderia que um nível 3 precisa de mais suporte, né? Sim. Não que o nível 1 não precise de suporte. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Porque às vezes, o nível 1, o leve, entre aspas, então não precisa de suporte. Não é isso. O leve, né? Que muitas vezes não é leve. Exatamente. Então, é claro que um nível 3, né? Normalmente a gente vai estar falando de pessoas, de crianças que têm algum grau, por exemplo, de deficiência intelectual, né? Que tem algum prejuízo maior, que precise ter mais horas de terapia, né? Um suporte, muitas vezes, escolar, né? Adequado, direcionado. O nível 1, Ana, acho que é importante a gente ressaltar que é importante existir a comunicação no nível 1, né? Certo. Porque às vezes as famílias, assim, chegam com crianças pequenas, né? Quando a gente faz um diagnóstico numa criança pequena, né? Quando eu digo pequena, assim, sei lá, 2, 3 anos de idade, muitas vezes com atraso de fala. O fato da gente ter conseguido fazer esse diagnóstico precoce já indica muitas vezes que não é um nível 1 de suporte. Sim. Porque já indica muitas vezes que essa criança tem um atraso de fala, tem uma dificuldade maior de comunicação, tanto é que precocemente na sua vida a gente já conseguiu chegar ao diagnóstico. Então, normalmente essas crianças vão estar enquadradas ali no nível 2, se elas não tiverem nenhuma deficiência cognitiva relacionada. Porém, conforme elas comecem as terapias, os tratamentos vão evoluindo, muitas vezes a maioria delas conseguem sim ir para um nível 1. Então, isso é uma questão variável, né, Ana? Mas a gente tem que entender, assim, que para se estar no nível 1, pelo menos a questão da fala, a gente já tem que estar mais desenvolvida, né? Eu acho importante, Lê, a gente colocar
que a fala é diferente de comunicação. Sim, né? a comunicação. Porque muitas vezes a criança fala, mas a fala não é funcional. Ah, sim. Então, é uma fala ecolálica, é uma fala que vem ou ecolalia tardia, né, de um desenho que assistiu, de um filme que viu, uma musiquinha que escutou. Quer dizer, ficar repetindo, né? Exato. A ecolalia muitas vezes é essa repetição. Então, há fala, mas não há comunicação. Sim, então, não há intenção comunicativa. Isso, perfeito. Então, a comunicação, ela é muito importante nesse diagnóstico, a capacidade comunicativa. Eu consigo dizer o que eu quero, eu consigo fazer um apontamento de algum objeto, eu consigo dizer o que eu estou sentindo. Então, é uma comunicação funcional ou é uma fala estereotipada, uma fala ecolálica? Então, isso também é importante colocar para as famílias que fala é diferente de comunicação. Comunicar-se é uma coisa, falar é outra. Inclusive que para se comunicar, muitas vezes você não precisa da fala. Sim, né? Então, sim. a comunicação é independente da fala, certo? Claro, então, a gente tem a comunicação verbal e não verbal, né? Exatamente. Então, tem um diagnóstico de autismo nível 1, eu preciso estar atento à comunicação. Essa criança tem uma comunicação funcional, ela consegue se desenvolver, desenrolar na sua fala, né, na sua interação com os demais. Então, isso é bem importante ressaltar, Exato. né? Muito bem. E aí, no nível 2, a principal característica estaria essa ausência dessa comunicação funcional, certo? Não necessariamente que a criança não tenha fala. Ela pode ter a fala, mas é uma fala disfuncional, é isso? Prejuízo, exatamente. E aí, por isso que às vezes também esses outros profissionais vão nos ajudar também a chegar no nível de suporte da criança, né? A gente tem o apoio ali de fono, né? De outros profissionais para a gente entender de fato como é que tá essa comunicação, essa interação. Mas sim, no nível 2 a gente já tem um prejuízo mais evidente, né? Dentro dessas características de dificuldades de comunicação e de interação social. O nível 3, Lê, assim, como é que a gente sabe que o nível 3 está muito ligado, né? Ou normalmente está ligado à questão do comprometimento cognitivo. Sim. É a deficiência intelectual, ao cognitivo que não é preservado. O que mais eu posso perceber nesse nível 3 de suporte, o antigo autismo severo, né, que está diferente dos outros níveis de complexidade e de suporte? Sim, Ana. A gente também normalmente vai ter mais alterações comportamentais no nível 3, né? Podendo, às vezes, ter quadros, por exemplo, assim, de mais agressividade, né? De mais irritabilidade, estereotipias também mais acentuadas, né? E realmente esse comprometimento cognitivo que exige né, faz com que a criança precise de mais apoio, precise muitas vezes de uma equipe maior, né? Multidisciplinar ali, de apoio escolar também, né? De segundo professor de apoio. Então, o nível 3... também ele pode virar um nível 2, né? Sim. Desde que a gente tenha um apoio adequado. Mas é importante entender que esses quadros, né, associados à deficiência intelectual, às vezes até associados a alguma síndrome, né? Eles realmente acabam levando a um comprometimento maior da criança. E falando em processo terapêutico, você acredita que uma criança com diagnóstico de autismo nível 3, ela necessita de muito mais horas de terapia que uma de nível 2, nível 1? Isso seria equiparado, equivalente a nível 1 menos terapias, nível 2 um pouco mais, nível 3 muitas horas de terapia. Como é que funciona isso? Olha, Ana, isso é para ser, de certa forma, um radar. Mas, assim, eu sou sempre a favor da gente individualizar, porque a gente precisa analisar o caso a caso, né? O nível, ele ajuda a gente a identificar, ajuda às vezes até outros profissionais, por exemplo, né? A criança tem um neuro, mas ela vai no pediatra, ela vai no ortopedista. Ele saber o nível de suporte, às vezes, né, facilita ele entender o quadro geral se ele não está acompanhando tão de perto aquela criança. Mas a gente sempre precisa individualizar, porque tem crianças que estão, né, no dito nível 1 de suporte, mas que precisam de bastante terapia, porque daquele ponto específico, por exemplo, tem muita alteração sensorial, por exemplo, né?
muita seletividade alimentar. Enfim, a gente vai ter que pegar, né, e analisar o caso a caso para ver o que aquela criança vai precisar, né? Até porque, que nem eu falei, o nível não é uma coisa fechada, né? Ele depende de muitos fatores. Então, o atendimento mais individualizado é que vai conseguir direcionar essa questão das horas de terapia. Perfeito. Lê, em relação ao diagnóstico, a gente sabe que o diagnóstico do autismo ele é clínico, né? Ele é um diagnóstico clínico pela avaliação, observação do profissional, do médico, dos terapeutas, muitas vezes vai para uma avaliação interdisciplinar, multidisciplinar, mas hoje existem alguns estudos de exames fora do Brasil, eu espero que chegue aqui, né, logo para a gente, que já tem alguns sinais de possibilidades, né, de exames de imagem que possam corroborar com esse diagnóstico clínico. Por exemplo, exame visual, onde a criança foca em determinadas regiões do rosto. Vamos dizer assim, por exemplo, a criança com desenvolvimento típico, ela vai olhar para você, ela vai olhar na região central do teu rosto, os teus olhos, nariz, a boca, uma região mais central, principalmente olhos. A criança com autismo, a pessoa com autismo, ela vai focar em determinadas regiões. Isso já existe, esse estudo já há algum tempo, principalmente nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, foca no cantinho da boca, foca na pontinha da orelha, né, em regiões que são atípicas desse contato visual. Outro exame também que está sendo estudado é a ressonância magnética funcional, que também, até queria te perguntar, existe isso já aqui no Brasil? Esses exames já vieram para cá ou ainda não? Como é que a gente está nesse processo do diagnóstico por imagem, né, relacionado ou vinculado ao diagnóstico clínico, à avaliação clínica do médico? Ana, atualmente esses exames eles estão mais disponíveis a nível de pesquisa mesmo, né? Infelizmente a gente não tem assim ainda um amplo acesso. Eu costumo dizer, nem os exames genéticos, né? Que às vezes a gente quer fazer uma investigação genética para ver se existe, né, alguma doença genética, alguma síndrome bem estabelecida. Infelizmente, mesmo esses exames que já estão há mais tempo, há bastante tempo, a gente não tem com tanta facilidade, às vezes, o acesso. Então, mas é muito interessante, né? Porque a gente entende que a medicina ela vai sempre avançando. Sim. E quanto mais preciso o diagnóstico, melhor, porque, enfim, a gente conseguirá fazer diagnósticos também mais precoces, mais assertivos. Mas hoje, né, falando sobre como a gente consegue hoje fazer o diagnóstico, realmente ele é um diagnóstico clínico comportamental, né? Então, existem os critérios, a gente usa o DSM como referência. E ali estão estabelecidos critérios clínicos, né, características que fazem com que a gente enquadre o indivíduo dentro do transtorno do espectro autista. Então, por isso que, como, infelizmente, a gente não tem acesso a exames específicos, né, Ana? O diagnóstico, ele precisa ser muito cuidadoso, a gente precisa ter tempo suficiente para fazer esse diagnóstico. Então, eu costumo dizer que a consulta do autismo, ela tem que ser uma consulta, não pode ser uma consulta rápida, né? No sentido, eu não posso avaliar autismo que nem avalio uma gripe, não posso avaliar em 10, 15 minutos. Então, é uma consulta aprofundada, é uma consulta detalhada, em que a gente precisa fazer uma anamnese, que é a história clínica, né, aprofundada com a mãe, o pai, enfim, os cuidadores. A gente precisa entender como é que foi a história gestacional, a gente precisa entender como é que é a história familiar, se existem outros casos na família. A gente precisa analisar essa criança. Eu brinco assim que a consulta já começa na recepção, né? Exatamente. Porque aí você vai lá, observa como que aquela criança está na recepção, eu já chamo aquela criança pelo nome, você já vê se ela responde ou não, como que é a interação contigo, tenta conversar alguma coisa, ver se aquela criança tem algum repertório ali de comunicação. Depois, né, a gente tem a sala ali super preparada, tem os brinquedos, então a gente precisa ver como que essa criança brinca, certo? Então, é todo um processo, né, pra gente justamente fazer essa análise comportamental.
Quando necessário, né? A gente também se utiliza de outros profissionais para nos ajudarem também a fechar o diagnóstico, né? Então, o diagnóstico, ele é médico, mas se a criança já faz um acompanhamento, por exemplo, com fono, com psico, a gente vai analisar esses relatórios. Relatórios também que são muito importantes é da escola, quando a criança já vai para a escola, para a creche. Quantas vezes, né, Ana, a família não sabia me explicar muito bem alguma característica, ou mesmo não convivia tanto com aquela criança, porque os pais trabalham fora, a criança às vezes fica com uma babá, fica com uma avó, que não sabe, às vezes, dizer tão bem. E aí, com o relatório escolar, a gente entende características ali de como que aquela criança se comunica, como aquela criança interage, que aquela criança tem uma questão sensorial, por exemplo, que aquela criança não aceita se alimentar com os mesmos alimentos que os coleguinhas da escola, enfim. Então, tem muitos elementos ali que são muito importantes para que a gente consiga fechar o diagnóstico, né? Então, atualmente é dessa forma que a gente faz ali o diagnóstico clínico. É por isso que você está na nossa equipe. E é uma troca muito importante, né? Assim, sim. A gente sempre troca muito ali com os outros profissionais. Às vezes vem encaminhado, né, de algum colega e a gente recebe já todo o relatório. Então, isso ajuda muito, né, Ana? Porque realmente... o autismo, de novo, ele é uma questão comportamental. Se a gente não conversar com essa família, se a gente não observar essa criança e se a gente não souber o que a gente precisa buscar, o que a gente precisa procurar, a gente não vai conseguir fechar o diagnóstico correto, né? Isso. Eu vou entrar um pouquinho nessa seara agora que você trouxe sobre o respeito e o cuidado com as famílias. Sim. E de não fazer um diagnóstico em 10, 15 minutos. Não quer dizer que o médico não tem essa capacidade. O médico que trabalha 15, 20, 30 anos, né, com desenvolvimento infantil, ele bate o olho numa criança, ele sabe que algo não está... Algo está fora do lugar, sim, né? Sim. Opa, isso aqui não está bom, isso aqui, né, precisa estar diferente. É claro que o médico sabe. A gente não está cogitando ou dizendo que não há uma capacidade de um olho clínico estabelecido e dizer, opa, em 2 minutos eu já consegui perceber que existe algo ali que não está bem. Não é esse o ponto. A questão é o respeito e o carinho com essa família. Então, eu tenho uma família que chega angustiada, que chega nervosa, e você tem um diagnóstico em mãos para dar para aquela família. Sim. Isso em 15 minutos acaba com qualquer um. Então, quantas famílias já recebi na clínica dizendo, olha, recebi o diagnóstico, não sei o que fazer com isso. Não sei para onde eu vou, o que eu faço? Sem encaminhamento, eu não sei o que eu faço, para onde eu vou? Então, esse cuidado, esse carinho que a gente tanto preza, que a gente tanto, né, conversa com os profissionais, de ter esse olhar sensível para a demanda da família, para a dor. A gente trabalha com a dor do outro, claro. Né? A gente trabalha com pessoas que vêm ali nos buscar, não é porque elas estão muito felizes, né? Elas têm uma dor. Então, elas vêm até nós com essa dor. Como que eu vou abraçar essa dor? Em 15 minutos, eu vou chegar para ela e dizer, olha, é assim, 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 seu filho tem autismo. E vida que segue, né? Sim. Para um profissional que lida com isso há muitos anos, às vezes fica, vamos dizer, corriqueiro, né? Sim. Todos os dias. Hoje eu fiz 10 diagnósticos. Num ano eu fiz tantos 1000 diagnósticos. Mas para a família ele é único. Claro. A gente nunca pode esquecer disso. Para a família é único. E é uma dor única. Então, a gente trabalha com as dores. Acolher essa dor, acolher a família, né, nas suas demandas, nas suas incertezas, na sua insegurança, é extremamente importante e imprescindível. Sim. Faz toda a diferença. As famílias chegam lá na frente e dizem assim, nossa, eu amei a Letícia. Eu amei a Letícia, nossa, ela foi tão carinhosa, ela foi tão sensível. Essa é a diferença do profissional, sabe? Que acolhe com o coração. Sim. E deixa a família, vamos dizer assim, mais segura, embora triste, claro, muitos, né? Tristes, mas segura do processo. Olha,
vamos lá, vamos começar assim, vamos fazer dessa forma. E você já dá um norte, dá uma diretriz e eles não se sentem tão desamparados, né? Exato. Sim, Ana, porque realmente o diagnóstico, ele é o começo, né? Às vezes de uma trajetória, né? De mudanças que aquela família vai ter que implementar, de, enfim, terapias que vão ter que ser iniciadas, às vezes de medicação que a criança vai utilizar. Então, realmente, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse acolhimento, né? Claro que nem tu disse, alguns diagnósticos são, entre aspas, mais fáceis, a gente já bate o olho, já desconfia, né? Ou já tem, enfim, mais recursos para ver, mas vai muito além disso, né? Exato. Vai muito além da gente só diagnosticar ou só dar um laudo, né? É realmente a gente poder acolher, tirar as dúvidas, porque o problema maior não é o autismo em si, é a desinformação, né? É a gente não saber, dali a pouco, o que fazer com aquilo, né? Cai um diagnóstico no meu colo e o que eu faço agora, né? E isso a gente, como equipe, é responsabilidade nossa também, né? Poder tirar essas dúvidas, poder orientar, ajudar, acolher. Eu acho que isso faz parte do acolhimento que a gente tem na clínica ali multidisciplinar. Com certeza. Eu fico muito feliz, assim, com todo o retorno que a gente tem. Sim, né? Eu também. E a gente poder trabalhar com pessoas que tenham essa mesma sintonia, essa mesma visão, esse mesmo propósito, né? Acho que é muito, muito importante. Faz muita diferença na vida das crianças e das famílias. Principalmente das crianças pequenas, né? Que não têm um entendimento do que está acontecendo ao redor. Mas impacta sobremaneira o pai, a mãe, a avó, né? Normalmente os avós também são muito presentes. Então, aquela expectativa do desenvolvimento do pequenininho, do bebezinho, da criancinha com 2 anos. E agora, o que vai ser? Qual é o caminho que a gente vai fazer? Então, ter esse olhar de cuidado, de carinho, de respeito, uma escuta atenta, uma escuta afetiva e efetiva. Para dizer, olha, nós temos um diagnóstico sim, mas nós temos essas e essas e essas possibilidades. Claro. Nós iniciamos um caminho aqui. Como você falou, ele é o começo, o diagnóstico é um começo. Então, pensávamos assim, agora vamos pensar dessa forma. Temos este caminho a seguir aqui. E aí, claro, cabe a nós, profissionais da área da saúde, sermos esse suporte para que essa família inicie, então, essa caminhada. Eu gosto muito de dizer assim, que a gente está de mão dada, né? Tá aqui, vamos lá, dá a mão, segue junto. Ninguém tá sozinho no barco, vamos lá. Com certeza, porque não é um diagnóstico, é bem isso, não é um diagnóstico para criança, é um diagnóstico para família, né? Muda toda a estrutura familiar. Então, a gente tem que ter esse olhar empático e ajudar a seguir pelo melhor caminho, né? Essa semana teve, não sei se você estava acompanhando as questões lá da eleição nos Estados Unidos, mas virou uma manchete, né, dentro da comunidade autista, virou manchete o comportamento do Elon Musk na posse do presidente dos Estados Unidos. Com algumas características muito marcantes, e aí as pessoas trouxeram que, há um tempo atrás, ele revelou que tem autismo, tem o diagnóstico de autismo, né? Se colocou como uma pessoa autista. E aí isso também vem, muitas vezes, acredito que também você já recebeu famílias assim, que quando chega com o diagnóstico de autismo, muitos acreditam que, então meu filho é um gênio. Então meu filho, agora, né, temos aí o Elon Musk, um bilionário, sei lá, né, extremamente inteligente, cria coisas fantásticas. Então a expectativa colocada nessa criança ou no diagnóstico, ou ela é muito boa, muito exacerbada, ou ela é muito ruim. Como é que você lida com isso no consultório quando os pais trazem essa questão? Nossa, então meu filho é um gênio, ou nossa, meu filho não vai aprender nada nunca. Sim. Né? Então, esses extremos, como é que você trabalha isso com a família para que eles consigam entender que cada criança é uma criança, Exato. Cada ser humano é um ser humano, e o fato de termos um diagnóstico, termos um transtorno, não vai mudar isso. Eu vou continuar tendo as minhas peculiaridades, eu vou continuar tendo as minhas especificidades, minhas dificuldades,
habilidades e minhas potencialidades. Como é que você trabalha isso com a família? Isso é muito importante a gente trabalhar, né, Ana, a informação mesmo, né? Porque, de fato, acho que isso tá um pouco relacionado com esses estereótipos que a gente tinha, Sim. né? Do que é o autista. Então, o autista é o gênio, né? Ou então, que nem você disse, o autista sempre vai ter muitas dificuldades, né? Ou tem comprometimento cognitivo. E são alguns estereótipos que ficaram ao longo dos anos, mas a gente precisa entender que as pessoas têm, de novo, as suas particularidades e a gente precisa sempre individualizar, né? Acho que eu sempre falo para os pais tentar não ficar muito nessas comparações, né? Porque isso acaba, enfim, às vezes gerando uma expectativa ou gerando um sofrimento. A gente vai querer ter o melhor desenvolvimento possível para aquela criança, né? Então, o João, ele vai ser o melhor que o João puder ser, né? Então, isso que é o mais importante. Mas eu acho que a informação, ela ajuda as pessoas a entenderem isso, né? Então, cabe a nós, profissionais, passarmos essas informações de forma adequada, né? Eu sempre explico para as famílias, então, como que é, né? O que a gente vai fazer, então, a partir de agora, desse diagnóstico? Como que é o tratamento, né? O que a gente precisa, no caso dessa criança aqui, melhorar? Qual que vai ser o nosso foco? E aí, através das reavaliações constantes, a gente vai conseguindo mudar isso, né? Existem, claro, algumas crianças, algumas pessoas com autismo que possuem, né, altas habilidades, né? De fato, existe, mas isso é uma parcela, né? Exato. E na verdade, isso acaba, às vezes, trazendo também outras dificuldades, né, para a pessoa. Então, quando houver essa suspeita, a gente vai também, existem formas, né, de fazer esse diagnóstico, né, instrumentos para a gente avaliar isso, para que depois também essa criança receba o apoio adequado, né, em escola, enfim. Mas o mais importante, eu acho que realmente a gente conseguir individualizar o cuidado, né, Ana? Exato. Inclusive, a parcela de autista com altas habilidades, né, com inteligência acima da média, ela é muito menor do que a porcentagem de autistas com deficiência intelectual. É verdade. Ela é uma discrepância bem grande, assim, entre as duas porcentagens, né? Sim. Se eu não me engano, é 3 a 5% de altas habilidades e 30 e poucos, 40 e poucos por cento de deficiência intelectual. Uhum. Então, existe realmente, às vezes eu deposito uma expectativa, não é aquilo que acontece, né? E os demais ali, as outras, né? A outra porcentagem está dentro daquele quadro esperado de questões relacionadas ao social, questões comunicativas. Então, nós temos que ter um olhar específico e cuidadoso para todos. Eu não posso colocar dentro de caixinhas, como a gente falou, você aqui, você aqui, você aqui. Porque as pessoas, elas transitam. Uhum. Nós transitamos o tempo todo. Claro. Independente de diagnóstico, transtorno, deficiência, eu estou em constante evolução, ou aprendo ou desaprendo. Se deixo de ser estimulada, vou desaprender, né? Eu não vou ter mais tanta habilidade em determinada coisa. Se continuo estimulando, se continuo aprendendo, consigo ter maiores habilidades. Isso é para todo ser humano. Com certeza. Né? Então, falando em habilidades e desenvolvimento, como é que você vê a questão das terapias, do tratamento? Então, vamos falar em questão de tratamento agora. Qual seria o melhor tratamento? Existe um melhor tratamento? Como é que é feito esse olhar, essa leitura do melhor tratamento para aquela criança em si, para aquele adulto, né, que apresenta, ou que tem um diagnóstico, ou que tem características, mas não necessariamente um diagnóstico fechado, né, de autismo, vamos dizer, ele está na zona cinzenta, né? Sim. Então, como é que você faz essa leitura do tratamento adequado? Onde entra o tratamento medicamentoso? Qual é o cuidado que você tem para permear por essa grande régua, vamos dizer assim, essa medida toda, né, da terapia, do estímulo, da medicação? Como é que é feito isso? Sim, Ana. Então, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, uma suspeita, de novo, a gente não vai estar buscando uma cura, porque isso não existe. Mas a gente vai tentar trabalhar aquelas características que trazem um prejuízo, né, para o desenvolvimento, ou que estão atrapalhando, ou que estão trazendo um sofrimento muito grande.
E aí, as terapias, sem dúvida, né, a maioria dos estudos, né, os estudos mostram isso, que é o nosso foco principal, né, o nosso primeira escolha, né, de tratamento. Então, a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, a gente precisa individualizar quais são as dificuldades daquele indivíduo e, a partir de então, montar um plano terapêutico, um plano de terapias para encaminhar para que esse indivíduo consiga trabalhar naqueles aspectos, né? Então, dando exemplos. Tem um problema de atraso de fala, de comunicação, a gente vai indicar uma fono. Tem questões comportamentais, irritabilidade, agressividade ou questões de relacionamento, a gente pode indicar a psicologia, questões sensoriais, né? Por exemplo, TO, questões motoras, físio, enfim, tem muitos recursos e a gente sempre vai precisar individualizar a necessidade daquela pessoa. Mas a terapia é o nosso foco principal, né? Junto disso, né, Ana, claro, se a gente está falando principalmente de crianças, a gente precisa do apoio escolar, né? Então, a gente vai, né, a gente fornece um laudo com algumas orientações também para a escola, muitas vezes marca até reuniões com essa escola para a gente entender quais são as necessidades no ambiente escolar também daquela criança, porque ela passa muito tempo também na escola. Exato. Então, naquele ambiente ela também precisa ter as adaptações, né, que são necessárias, ter os estímulos que são necessários. Outra coisa muito importante é a rotina em casa, né? Então, eu sempre reviso com os pais, porque tem algumas coisas básicas, claro, para qualquer criança, mas que dentro, né, do transtorno do espectro autista acabam afetando ainda mais se a gente não tem bem organizado, como, por exemplo, uma boa rotina de sono, né? Sim. Uma boa rotina de alimentação, a questão das telas, né? Que, claro, assim, a tela não causa autismo, mas ela acaba acentuando, às vezes, alguns sintomas, né? De piora de comunicação, de piora de interação. Então, a gente revisa quanto tempo por dia que essa criança fica na tela, né? Pra gente ajustar isso. Então, são pontos ali de rotina que são muito importantes também da gente revisar. Questões metabólicas, né? Será que essa criança está com alguma deficiência vitamínica, Muito por importante. exemplo? Às vezes é uma criança que tem uma seletividade alimentar importante. E aí, por fim, tem o recurso da medicação, né? Eu digo por fim, porque se a gente não cuida de todas essas outras questões, a medicação ela não vai conseguir ter o efeito desejado, né? Ou ela mascara também, né? Exatamente. É possível mascarar. E aí o que vai acontecer é que vai passar o tempo, a gente vai precisar, às vezes, aumentar a dose cada vez mais, vai começar a vir efeitos colaterais. Então, a medicação ela não pode ser a nossa bengala, né? No sentido de deixar de fazer as outras coisas que também são importantes por aquela pessoa. Mas, dito isso, a medicação tem sim um papel em alguns casos, né? Não existe medicação específica para tratar autismo, mas existem medicações que melhoram alguns dos sinais e sintomas. Então, às vezes, né, são questões que estão atrapalhando muito aquela criança ou aquela família. Por exemplo, agressividade, né? Uma criança que se bate muito, né? Autoagressão ou que bate em coleguinhas, que se machuca, é um risco, né, para aquela criança. Então, às vezes a gente vai precisar realmente de uma medicação para melhorar isso, né? Ou crianças, enfim, que têm um comportamento muito agitado ou que têm um sono muito ruim. Enfim, tem diversos pontos ali que podem ser melhorados com medicação, né? Claro que isso a gente tem que sempre avaliar em consulta, né? Conversar, ver qual que é o perfil de medicação que a gente vai iniciar, sempre começar em dose baixa, né, e ir aumentando conforme a necessidade. Um outro ponto, né, Ana, que pode precisar muitas vezes de medicação é quando a criança tem, além do autismo, alguma comorbidade. Isso também é muito importante salientar, né? Muito mesmo. Que é frequente, né, Ana? Sim. A gente sabe que o autismo, ele aumenta a chance da gente desenvolver algumas comorbidades, dentre elas, por exemplo, o TDAH, que é o Sim. transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, mesmo transtornos de ansiedade, depressão, né, distúrbios de sono. Então, quando essas comorbidades estiverem presentes, pode ser que seja necessário a gente associar alguma medicação para tratar especificamente essa comorbidade, né? Por exemplo, o TDAH tem medicamentos que melhoram muito, né? Questão de foco, de concentração, de agitação, de impulsividade. Então,
De novo, a medicação, ela é um recurso, né? Mas a gente precisa sempre ter esse olhar global ali para que o tratamento tenha um resultado mais efetivo. Perfeito. Eu gosto muito de sempre salientar para as famílias a importância da organização desse núcleo familiar. É claro que a gente sabe que ter uma criança com transtorno, uma criança com deficiência em casa é um desafio muito grande. Sim. Mas quando a gente instala uma rotina adequada de sono, de alimentação, por exemplo, nós tivemos ganhos significativos de crianças que fizeram uma reorganização na sua alimentação, né? Que deixaram de comer muito açúcar, muitas coisas, enfim, né? Que não fazem bem para ninguém, sim, né? Sim, para ninguém, claro. Que tiveram uma melhora significativa comportamental. Ou seja, embora ainda não existam estudos, né, tão palpáveis nessa área de que vai interferir diretamente no comportamento do autismo em si, da agressividade, da irritabilidade, mas a gente sabe que uma alimentação adequada, independente do diagnóstico, ela é benéfica para todos. Sim. E a gente acaba tendo benefícios, né, trazendo questões comportamentais, do sono, um equilíbrio emocional melhor, em função da alimentação que você está tendo, né, comendo no seu dia a dia. A questão das telas também é muito importante. Já tive muitas devolutivas de família que nós assistimos várias e várias vezes. Porque não é fácil, né? Exato, não é. Antigamente, eu digo assim, não sei como é que a minha mãe fazia. Minha mãe teve 7 filhos. Meu Deus. Eu não sei como é que ela sobreviveu à vida. Mas eu entendo a mãe que diz assim, eu tenho que chegar em casa, eu preciso lavar a roupa, eu preciso fazer a comida, eu preciso limpar a minha casa, eu vou colocar ele na frente da televisão vendo um desenho. Sim. É claro que sim. Ah, mas a criança até 2 anos não pode estar exposta à tela. Isso é no mundo ideal. Claro. Né? Isso é um mundo ideal, mas e o mundo real? Como é que a gente vive nesse mundo real? De mães que muitas vezes estão sozinhas, são mães solos, na maioria das vezes, precisa trabalhar durante o dia, deixa a criança na terapia, volta para casa, tem toda a casa para dar conta, mas ela precisa cuidar desse limite de 2 horas em frente à tela, ou seja, ela tem 2 horas para fazer todo o resto da vida dela naquele curto espaço de tempo que ela tem à noite em casa. Uhum. Então, eu coloco muito isso para os profissionais. Você dá a consigna para a família, precisa diminuir a tela, mas dê alternativas. Para você diminuir a tela, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E entenda como é que é a rotina dessa família em casa. Claro. Como é que essa mãe se vira nos 30 com uma criança com autismo, às vezes 2, como nós temos na clínica, pais de gêmeos autistas, mães com 2, 3 filhos com diagnóstico de autismo. Como é que você vai se virar nessa rotina? Às vezes, para gente que está, vamos dizer assim, teoricamente de fora, né? É fácil de você dizer, você tem que diminuir a tela, você tem que fazer uma refeição equilibrada, você precisa passear aos finais de semana e estimular ele desce dessa forma. Mas aí a mãe pega tudo isso e faz o que com isso? Com toda essa informação. Então, cabe a nós, profissionais, área da saúde, área da educação, também orientar e aos poucos ir inserindo, né, uma rotina mais saudável, mais tranquila, mas dando suporte para essa mãe, para esse pai, que estão ali no dia a dia. Então, nós tivemos muitos retornos positivos. Ana, quando tirei a tela da noite, nossa, foi outra coisa. Começou a dormir mais, dormir melhor. A irritabilidade no dia seguinte diminuiu significativamente. Nós já tivemos relatos de crianças que deixaram de tomar medicação, desmamaram de medicação para hiperatividade, só com a regulação do sono, de uma rotina mais equilibrada, sem uso de tanta tela. Sim. Então, a gente sabe que é efetivo, embora ainda não existam estudos muito palpáveis, a gente sabe que funciona. Mas volto a dizer, nós, profissionais da saúde, profissionais da educação, temos que ser apoio e dar ferramentas para essa família conseguir se virar, né, com toda essa informação que é dada. Não é um ambiente, eu sempre falo para os pais, não é um ambiente de julgamento, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas estão fazendo o melhor que elas podem, né? Dentro das condições que elas têm. Mas claro que também é nosso papel, né? Passar
o que seria o melhor, né? O que realmente vai ajudar no desenvolvimento daquela criança. E a questão das telas, de fato, acaba prejudicando muito, né, esse excesso, porque é um excesso de informação, né? É um cérebro que ainda está amadurecendo, é um cérebro que não está preparado, né, para esse excesso de estímulo. Então, isso acaba piorando uma série de questões, né? A própria questão de comunicação. Às vezes, eu vejo que existe uma confusão nesse sentido, o pai dizer, mas ele aprende coisas nas telas, né? Ele tá falando um pouquinho, as poucas palavrinhas que fala. Tá na tela, mas é o jogo educativo. Ou é jogo educativo, exato. E aí vai muito daquela questão que a gente comentou antes, às vezes, na verdade, aquilo não é comunicação. A criança tá, por exemplo, repetindo uma coisa que ela viu ali no videozinho, né? Um outro cuidado que a gente precisa ter, né, Ana, é que hoje em dia esses vídeos, celular, é tudo muito rápido, né? Exato. Os vídeos são muito curtos, tem muitos sons, muitas cores. E isso também prejudica muito a questão da concentração, né? Exato. E pode até nos confundir num potencial diagnóstico diferencial de TDAH, porque a criança, muitas vezes, ela tá viciada na tela, naquele excesso de estímulo, naqueles vídeos muito rápidos. E aí, quando chega, por exemplo, numa sala de aula, não consegue se concentrar da mesma maneira, né? Porque a gente não tem ali todo aquele estímulo que um videozinho no TikTok, por exemplo, pode nos oferecer. Então, é um cuidado que a gente precisa sempre reforçar ali com as famílias. É claro que eu falo, poxa, vai ter um momento ali que a tela é o meu recurso, porque a criança tá muito agitada, eu tô, sei lá, num restaurante, eu não tenho outra possibilidade. Ok, agora o problema é a tela ser sempre a maneira da gente acalmar a criança, né? Então, qualquer alteração comportamental, eu vou ali e dou a tela. Bom, dessa forma eu estou reforçando aquele comportamento, né? Toda vez que a criança estiver desregulada, toda vez que a criança, sentir algum desconforto, ela vai ganhar a tela. Então, ela vai ficando, também vai reforçando, né? Aquela necessidade daquilo para se regular. E isso é ruim, principalmente, claro, a gente pensando a longo prazo, né? Adultos, hoje a gente como adultos, não é sempre que a gente está frustrado que a gente vai receber uma tela, aquilo alguma que coisa deseja, né? que deseja, né? Então, isso é um ponto, assim, que a gente precisa ter um cuidado, né? E eu acho que o ponto também que você trouxe da gente saber o que colocar no lugar é importante, claro, né? Que nem você disse, poxa, eu vou tirar a tela, mas o que eu vou fazer a partir daí, né? Então, a gente conseguir ter uma rotina que estimule, né, a criança a brincar, que estimule a criança a ter criatividade, né? Então, tu até comentou, né, como que a minha mãe fazia, mas antigamente é isso, as crianças se viravam. Brincavam sozinhas. Isso é muito importante, porque eu percebo hoje nas famílias uma certa... um sentimento de culpa, de deixar o meu filho brincar sozinho. Sim. Brincar sozinho é importante. A criança, ela pode e deve brincar sozinha. Ela precisa aprender a brincar sozinha. E, Ana, ociosidade, um pouco de ociosidade, um pouco de tédio também é importante. É necessário. Nem sempre eu preciso estar estimulando a minha criança. Nem sempre eu preciso deixar ela feliz ou confortável com alguma coisa. Vai ter momentos que realmente ela vai ficar mais entediada. Sim. E isso é importante para o amadurecimento cerebral dela, porque a partir desse tédio também ela vai conseguir brincar de faz de conta, por exemplo, né? Ela vai conseguir melhorar a imaginação, melhorar a criatividade. O tédio criativo. Exato. Então, esses estímulos são importantes. Infelizmente, a gente está perdendo um pouco isso, né? Bastante. Estamos perdendo bastante isso. Estarmos hoje sem fazer nada parece uma coisa ruim. Sim, né? Exato. E eu vou dar até um depoimento pessoal meu, que eu passei por um período assim. Foram alguns anos em que, se eu estivesse parada, eu me sentia mal.
como eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso produzir algo, Sim. eu tenho que estar fazendo algo. E isso me levou a um nível de cansaço e estresse, assim, nossa, estratosférico. É exaustivo, né? Exato, é demais, porque você se cobra tanto. Como assim que eu tô aqui sentada sem fazer absolutamente nada? Não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser funcional, eu preciso ser produtiva. Eu acho que isso acontece muito com as mães também, de crianças atípicas, crianças com autismo, né? De sentir aquela culpa de simplesmente estar sentada no sofá sem fazer absolutamente nada. Sim. Né? Eu vou sentar aqui, não vou nem olhar a televisão, nada, eu só vou ficar quieta. O quão importante é isso para o nosso cérebro, Claro. O quão importante é isso para a nossa saúde mental, né? Para nós sabermos que tudo bem, você está ali com você mesma. Respire, né? Profundamente e ok, tá tudo bem. É o teu momento com você. Sim. Isso é muito benéfico. Meditação, né? Depois de passar por todo esse tempo de estresse, fui pro lado da meditação também. O quanto isso foi importante para mim. Muito, muito. Então, hoje, quando eu converso com as mães que trazem assim, Ana, mas como assim que eu vou deixar o meu filho aqui na terapia e eu vou para casa descansar? Vá para casa descansar, vá dormir. Sim. Vá ler um livro, vá caminhar na praia. Né? Contato com a natureza é uma coisa muito boa, né? Pra ajudar, realmente. Porque quem é que vai dar o suporte para aquela criança, se não a mãe, se não o pai que está ali? Porque a terapia o cuidar de quem cuida, né? Exato. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar do próximo, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente tem que ter esse olhar, né, para o cuidado, para esse tempo. E você falando ali das telas, a questão da hiperatividade, do quanto estímulo a gente recebe da tela, a questão visual também, dessas crianças pequenininhas, elas não têm acuidade, elas não têm repertório neurológico para receber aquele estímulo todo, com aquela velocidade toda, com todos aqueles flashes de cores, e esse cérebro conseguir se organizar para emitir uma resposta adequada, uma resposta adaptativa. Então, a resposta vai vir, sim, de forma frenética, de forma agitada, de forma hiperativa. Desregulada, e né? Desregulada. É onde você diz, olha, às vezes a gente faz, né, tem ali um diagnóstico equivocado de hiperatividade em função de um mau uso de um elemento, né, de um eletrônico. Quanto isso é importante a gente discutir. É uma discussão que ainda vai levar bastante tempo, porque a tendência é que isso ganhe muito mais proporção, né? E vários locais do mundo, e acho que isso também agora vai acontecer no Brasil, já estão proibindo, né, os celulares nas escolas, enfim, porque acaba virando uma epidemia mesmo, né? Então... recentemente, são vários estudos, né? Mas recentemente teve um último estudo nos Estados Unidos em crianças de 10 a 14 anos. Ali seria um ensino fundamental 2 aqui no Brasil, né? 10 a 14 anos. Retiraram as telas de X número de crianças por 2 meses, se eu não me engano. E aí, equipararam as notas e o comportamento antes e depois. E o quanto teve mudanças. E aí, então, houve lá todo um trabalho nessa escola em específico para retirar o telefone das mãos das crianças dentro da escola. Sim. Porque é claro que os pais se preocupam, mas ele está dentro da escola, né? Então... Se tiver uma urgência, claro. Com certeza vai ter acesso, né? Os pais vão ser comunicados. Mas a gente sabe que na maioria das vezes acabam usando o celular para outras coisas, né? Outros, sim, é claro, né? Nós adultos fazemos, imagina. Sim. Lê, antes da gente partir para as perguntas enviadas, porque eu vou fazer as perguntas, vocês não se preocupem, tá? Antes da gente partir para as perguntas, como é que... Eu sei que você já falou um pouquinho sobre, né? Mas como é que é estar dentro de uma equipe multidisciplinar? Assim, uma coisa é você... médica no teu consultório, né, uma clínica, eu vou aqui, venho, recebo as famílias. Como é estar junto de uma equipe, poder contar com uma equipe? Qual é a diferença de um médico que trabalha sozinho, eu acho que você já teve essa experiência também, e um médico que está dentro de uma equipe multidisciplinar? Acho que na nossa área ter uma equipe é muito importante, né? É fundamental, na verdade. Existem algumas especialidades médicas que realmente funcionam mais sozinhas, mas eu acho que quando a gente está falando de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente precisa muito do apoio desses outros profissionais.
Às vezes, tanto na parte do diagnóstico, que nem a gente comentou antes, são profissionais que vão emitir relatórios, né, ou as suas percepções e vão nos ajudar a fechar um diagnóstico mais assertivo. E também no tratamento, no acompanhamento dessas crianças, onde a gente vai conseguir direcionar para as terapias e fazer esse acompanhamento em conjunto. Até mesmo essa questão da necessidade da medicação, às vezes a gente avalia junto com os profissionais. Muitas vezes me trazem, por exemplo, a criança está tendo muita agitação e não está aproveitando a terapia, né? Está passando muito tempo até que eu consiga, de fato, fazer as atividades que são propostas. Opa, já é um sinal de alarme de que talvez a gente precise avaliar isso, eventualmente até medicar. Então, é uma troca muito rica, muito significativa, né? A gente está sempre trocando mesmo sobre as percepções, sobre a evolução dos pacientes. E isso, a equipe multidisciplinar, eu acho que só traz benefício para a questão, né, do desenvolvimento da criança, das famílias que também já se sentem mais confortáveis, já criam um vínculo maior, né? Não é um vínculo individual, é um vínculo com a equipe, né? Então, tudo isso é muito benéfico. Isso mesmo, é o que eu penso também. Acredito que um médico, além de ele trazer muito mais corpo, né, em relação a diagnóstico, a conduta, ao próprio conhecimento que tem em relação aos transtornos de neurodesenvolvimento, diferente do conhecimento dos terapeutas, né, traz muito mais segurança para a família, como você coloca. Então, ter o médico ali junto conosco hoje, você e os demais médicos, né, que atuam conosco, sim, é muito importante. A equipe em si, ela se sente também respaldada, sente também segura. Opa, tem alguma coisa que deixa eu encaminhar para a Letícia, deixa eu perguntar para a Letícia. Então, eu acho isso muito bacana, sabe? A gente ter essa possibilidade. Antigamente, né, algumas décadas atrás, a gente via um pouco dissociado isso, né? O médico lá, sim, terapeuta aqui, cada um no seu lugar, né? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, e não existia muita conversa em si. Eu sempre tive muita... Vou colocar a palavra sorte, vamos dizer assim, mas eu sempre tive muita sorte de ter muito acesso aos médicos das minhas crianças. Então, eu tenho parceiros até hoje, de 15 anos atrás, né? 10, 12 anos atrás, que até hoje encaminham crianças para a clínica, embora eu não esteja mais atuando como terapeuta, sim, né? Mas ainda encaminham, olha, leva lá na Ana, encaminha para a Ana. Tem uma relação muito bacana, assim, de confiança, de parceria. E hoje ter vocês também na clínica, para mim, é muito especial, é muito importante. Então, antigamente não tínhamos isso, hoje nós temos. Você percebe esse movimento, assim, dos médicos mais próximos dos terapeutas? Percebo. Acho que isso vem junto com toda essa evolução, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento. Mas a gente tá muito mais próximo e a gente percebe que a gente precisa um do outro, né? Sim. Eu acho que essa que é a grande questão. Se a gente quer, e a gente sempre quer, né, o melhor para o nosso paciente, a gente precisa estar aberto também a olhar a coisa de uma forma mais global, né? Eu acho que a própria medicina, né, antes, sempre foi muito fragmentada, né? Eu sou médico do coração. Isso. Então, eu não pergunto mais nada, não quero saber de como está dormindo, não quero saber se está ansioso. Poxa, mas dali a pouco o paciente está pior daquela condição cardiológica nesse exemplo, porque ele está numa crise de ansiedade. Exato. Então, se a gente não analisa a pessoa, né, de uma forma mais global, a gente não consegue, de fato, ajudá-la, né, da maneira como seria o melhor. E aí entra essa questão da gente ter os apoios multidisciplinares. Às vezes eu tenho que entender que eu talvez não seja capaz de avaliar aquela fala como, por exemplo, o fono. Então, eu vou encaminhar, eu vou pedir um apoio, eu vou conversar, eu vou discutir. E o inverso também ocorre, né? O colega vem e tá com uma dúvida e me pergunta e a gente troca essas figurinhas. Então, eu adoro, assim, as pessoas que me conhecem sabem que essa troca, assim, para mim sempre foi muito significativa e verdadeira, assim. Que bom. Vou iniciar as perguntas, mas assim, eu quero deixar bem à vontade. Caso a gente não consiga responder tudo aqui, depois a gente faz um videozinho. Lá no consultório. E lá no consultório. E termina de responder. Exatamente, tá? Tranquilo. Então, eu tenho aqui, ó. Quais as principais terapias para autistas adultos? É uma pergunta da Patrícia.
As terapias para pacientes adultos, assim como de crianças, a gente sempre vai precisar individualizar. É claro que na maioria das vezes, o adulto ele tende a já ter desenvolvido alguma outra comorbidade, por exemplo, ansiedade, depressão, principalmente quando não foi diagnosticado na infância, que é o caso da maioria dos nossos adultos hoje. Então, o acompanhamento psicológico, por exemplo, ele acaba sendo uma das principais terapias indicadas. É claro que a linha, né, de tratamento psicológico também depende. Muitas vezes a gente indica TCC, cognitivo-comportamental, mas mais importante do que a linha de tratamento é o paciente ter um bom vínculo, né, com o profissional, buscar um profissional que seja especializado. Isso eu foco muito nos meus pacientes adultos, assim, vamos buscar alguém que trabalhe realmente com transtorno do desenvolvimento, que entenda de autismo ou de TDAH, enfim, porque isso faz muita diferença, né? Mas, claro, pode ser que o paciente adulto também precise de algum outro tipo de terapia, por exemplo, terapia ocupacional, né? Ou, enfim, fisioterapia. Então, depende muito do caso a caso. Perfeito. É possível ter um diagnóstico apenas em uma consulta? A gente entra naquele assunto que nós falamos lá dos 15 minutos. Sim. É uma pergunta de um pai, não quis deixar nome. Não tem problema. Possível né? Isso, claro, depende de alguns fatores, que nem eu falei. Às vezes é uma criança que já tem sinais e sintomas mais característicos, que às vezes já vem com relatórios, né? De escola, de outros profissionais. E aí é possível, sim, a gente fechar nessa primeira consulta, né? Claro, desde que a gente comentou antes, que seja uma consulta adequadamente conduzida, enfim. Mas eu acho que assim, o principal é a gente fechar um diagnóstico assertivo, não existe uma pressa, né? Exato. É claro que a gente também não quer atrasar, né, nenhum diagnóstico, mas a gente precisa fazer o diagnóstico de uma forma cuidadosa, de uma forma correta. Então, pode ser que sim, pode ser que não seja numa primeira consulta que a gente consiga fechar. Tem casos até que a gente vai precisar encaminhar para algum outro profissional, por exemplo, a gente solicitar uma avaliação neuropsicológica ou neuropsicopedagógica para ter alguns elementos, né, a mais, às vezes a gente fica na dúvida sobre alguma condição, enfim. Então, de novo, tem que individualizar, né? Tudo parte do indivíduo. Difícil, né? A gente responde de forma geral, mas vai ter que sempre ver o caso a caso. Doutora, fale um pouco sobre ênfase em promover habilidades motoras e indicar fisioterapia precoce. É a Carolina. Esse é um ponto bem importante, né? Porque às vezes quando a gente fala de autismo, é comum da gente focar muito nas questões comunicação, nas questões sociais, e às vezes a gente esquece um pouquinho que podem ter, e normalmente a gente tem acometimentos na parte motora, na parte de coordenação motora, né? Psicomotricidade, você vai saber falar muito melhor que eu. Então, sim, a gente precisa ter esse cuidado, tentar identificar também de forma precoce, né? Quando a criança já está, por exemplo, com alguma questão de coordenação, ou cai bastante. Vezes hipotônica, né? A hipotonia ela é muito presente no autismo. Muito presente. Enfim, às vezes a criança tem dificuldades, né, de escrita, porque não tem uma boa coordenação, uma boa pega ali do lápis, da caneta. Enfim, então a parte motora é muito relevante, desde cedo também da gente avaliar e indicar, né, a fisioterapia motora neurológica. Eu foco bastante nesse assunto, Lê, porque, bom, eu venho da área motora também, né, com a psicomotricidade. E eu lembro que até um tempo atrás falava-se na tríade do autismo. Os médicos diziam a tríade do autismo: psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Como se fosse uma receita de bolo, né? Exato. Ele tem o diagnóstico de autismo, encaminha para isso. E aí a gente via na clínica necessidades absurdas e gritantes de questões motoras. Então, assim, a criança hipotônica que mal conseguia ficar sentada por questões realmente de hipotonia de tronco. E aí, temos que treinar a ficar sentado 10 minutos na cadeira. Mas a criança não tem energia, ela não tem tonicidade para conseguir se manter sentada. Sim. E aí, é porque ele é agitado. Não, é porque ele não consegue estrutura neste corpo para se manter sentado 10 minutos. Então, esse olhar multidisciplinar é extremamente importante. Olhar para o desenvolvimento motor,
que é a base do desenvolvimento infantil, que é o sensório-motor, né? Claro, e Então, às vezes... Diga como é que você vê isso, assim, que essa tríade do autismo que falava-se antigamente? Eu acho que é isso, né? A gente precisa sempre... Tô falando muito isso, mas é muito importante individualizar. Nem sempre a gente vai precisar indicar fono, TO e psico somente, né? Mas o que eu ia comentar também é que, por exemplo, tem algumas características do autismo que podem estar presentes, como a criança sentar muito em W, né? Perfeito. Ou a criança caminhar muito na ponta dos pés. Sim. Que isso acaba levando a alterações estruturais, né? Exato. A criança começa a ficar realmente ali com o pezinho comprometido, né? Às vezes ali tira a força do calcanhar e fica ali com o pé torto, né? Por conta daquela digitopressão, enfim. Então, só alguns exemplos de que se às vezes a gente não encaminha para uma fisioterapia, né? Precoce, isso pode levar a consequências, às vezes, até da criança precisar de uma intervenção cirúrgica, Exato, né? Eu já tive de órteses, próteses, né? A gente viu muito isso também. É frequente, então é um ponto importante. A Diana, ela pergunta, psicologia aba, há necessidade de tantas horas como alguns médicos falam? Essa é para deixar de calça justa. Eu te ajudo? Depende, né? Assim, não tem essa resposta sem a gente individualizar. Mas claro que a questão das horas de terapia, ela é muito importante, né? Às vezes a família percebe que a criança não está tendo um desenvolvimento adequado. Ah, mas está fazendo terapia, mas a gente vai revisar... É muito pouco, né? Às vezes faz uma vez por semana, às vezes é uma criança que tem necessidade, né? Não dá tempo de realmente ter todo o estímulo adequado. Então, quantidade de horas é sim relevante, mas também qualidade do atendimento, né? Então, também tem que ser um profissional preparado, né? Num local adequado, que a criança, né? A família cria um bom vínculo. Então, quantidade e qualidade é importante. Claro, eu entendo o que ela fala, talvez no sentido que às vezes pode-se ter um excesso que sobrecarregue a criança. Isso também não é bom, né? No sentido que a gente está falando de uma criança, a gente tem que entender que ela precisa também ir para a escola, ela precisa ter convívio com a família, ela precisa ter convívio com outras crianças, brincar, que nem a gente estava falando antes. Então, este equilíbrio é muito importante, mas aí a gente sempre vai ter que individualizar. Às vezes, a criança, quando recebe o diagnóstico e tem um comprometimento maior, ela vai precisar fazer mais horas de terapia. Depois, conforme for evoluindo, os terapeutas mesmo vão percebendo que dali a pouco é possível diminuir, ou ela recebe alta de determinada terapia. Então, não é um tratamento que, né, necessariamente vai ser para o resto da vida, mas a gente poder ter uma intensidade também é importante, né? E acho importante porque ela salientou a psicologia aba. Existe uma diferença, né? Por exemplo, assim... Há famílias que chegam e dizem assim, Ana, venho de um lugar em que fulaninho fazia 40 horas de aba com AT, com o psicólogo e AT. A análise do comportamento em si no nosso país, ela foi um pouco deturpada, um pouco para não dizer bastante, né? Sim. Ela foi um pouco deturpada. O que eu explico para as famílias? No momento em que há uma carga horária grande a ser feita, não necessariamente é somente a área da psicologia. A terapia aba, ela permeia por todas as abordagens. Sim. Então, eu tenho que ter o olhar para o desenvolvimento motor, para a comunicação, eu tenho que ter o olhar da cognição, do aprendizado. Agora, se eu tenho ali, por exemplo, 40 horas de terapia aba, eu posso distribuí-la, sim, entre o psicólogo, entre o fisioterapeuta, entre o terapeuta ocupacional, de acordo com a necessidade da criança. Com certeza. Aquele profissional que é formado, que é capacitado, vai desenvolver a sua especialidade e, claro, vai trazer o conhecimento da análise do comportamento para colocar dentro da sua terapia. Então, existe uma desinformação em relação à terapia aba. Quando as famílias chegam na clínica e dizem assim, não precisa de tanta fono, não precisa de tanta físio, não precisa, vai fazer só aba. Sim. Não é isso. Não, claro. E às vezes a receita de bolo que a gente falou antes, alguns profissionais de saúde, até médicos, né, faz 40 horas de psicologia aba, mas
tem outras coisas, né, ali que talvez a gente precisasse equilibrar dentro do tratamento daquela criança, né? Perfeito, perfeito. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto em outra oportunidade, porque é um assunto que realmente demanda bastante tempo, mas está respondido, certo, Dai? A Ana pergunta assim: como pais podem contribuir para que a escola também ajude a tratar a criança no período da aula? Tratar no sentido de conseguir, eu acredito, né, porque ela colocou tratar entre aspas, manejar. Como é que a escola, como é que os pais, como pais podem contribuir para que a escola também ajude a tratar a criança no período da aula? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, Ana, mas assim, a escola ela tem um papel fundamental também dentro do estímulo da criança, dentro do tratamento em si, né? Então, a gente sempre orienta, né? Eu sempre oriento, através dos meus laudos, também as adaptações que são necessárias, né? Os pais irem buscar também locais que estejam abertos, de fato, a fazer uma verdadeira inclusão, né? Porque, infelizmente, tem coisas que são um direito da criança, mas nem sempre esses direitos são cumpridos, né? E, claro, a gente entende também toda a sobrecarga que às vezes existe em cima dos professores, mas a verdadeira inclusão, ela é individualizada, né? A gente conseguir perceber qual que é a necessidade real de cada criança. Se essa criança vai precisar ter um professor auxiliar, se essa criança precisa de uma adaptação de material, se dali a pouco essa criança precisa fazer as provinhas numa sala reservada porque ela fica muito nervosa. Estou dando alguns exemplos gerais, assim, né, Ana? Mas o papel da escola é muito importante. Acho até que tu conseguiria complementar essa pergunta, assim, não sei se é bem isso que ela perguntou. Eu vejo os pais, como ela disse, como é que os pais podem contribuir. O papel dos pais, ele está muito ligado à informação. Sim, então, sim. A família, ela precisa estar sempre aberta a dar todas as informações necessárias para que a escola consiga trabalhar. Isso é muito importante. Verdade. E aí, diante disso, fazer esse caminho entre escola e terapia. Então, uma os terapeutas troca, né? precisam estar presentes nesse ambiente escolar, não interferir na escola, Claro. mas ajudar, orientar, e a família estar aberta a essas informações. Então, esse já seria um grande passo para a família, para a escola e os terapeutas, né? Essa tríade, sim, né, de desenvolvimento. Aliança, né? Essa aliança se desenvolver de forma tranquila. Então, com certeza. Acredito que é isso. Bom, ficamos com alguns questionamentos, a gente vai voltar depois. Eu quero te agradecer de coração de você estar aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, tem muito assunto, né? É um assunto que a gente gosta, então a gente acaba se empolgando. E se deixasse, a gente falava aqui o dia todo. Vai. Mas só agradecer o convite e dizer que a gente, como equipe, está sempre aberto também, né? Para tirar essas dúvidas, para acolher quem precisa. E é isso. Que bom, Lê. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ana. Eu encerro o nosso primeiro episódio do podcast do Instituto Ana Malheiros, agradecendo novamente a presença da Letícia, agradecendo a todos vocês. Nós voltamos, logo com mais assuntos importantes, com mais questionamentos, porque o nosso objetivo sempre vai ser levar informação de qualidade, levar informação efetiva para todas as famílias e para os profissionais da saúde e da educação. Então, gente, obrigada. E até a próxima!